Muito bem, introdução ao estudo de direito, 26 de fevereiro de 2021, já fizemos a introdução aqui, nos apresentando para a turma, e vamos aqui ao nosso primeiro encontro de introdução ao estudo do direito. Meus amigos, minhas amigas, Vitória, Graziele, eu estava outro dia conversando com uma pessoa aqui numa conversa informal e me disseram o seguinte: todo cidadão direito, Vitória, Graziele, Maria Emília, todo cidadão direito tem direito, todo cidadão direito deveria ter direito a fazer direito. Alguém pode digitar para mim no chat? Todo cidadão direito deveria ter o direito de fazer direito. Alguém está digitando aí no chat para mim? Uma vez me disseram isso em um quebra-queixa, como é o nome disso? Em Vitória, o rato da roupa do rei de Roma, né? Como é o nome dessas questões aí? Todo cidadão direito deveria ter o direito de fazer direito. Quando eu digo uma frase como essa, Arthur Henrique, Maria Emília, Stefano, quando eu digo uma frase dessa, uma oração dessa, né? Como se diz na língua portuguesa, eu estou usando a palavra direito em mais de um sentido, não estou? Eu estou usando a palavra direito em vários sentidos. Eu estou aqui com a ementa do curso de vocês, né? Aqui na minha mão, né? É a ementa que eu sugerida pelo curso, e nós temos como conteúdo para o encontro de hoje linguagem jurídica. A gente vai falar sobre linguagem jurídica aqui, já. Significados da palavra direito. E o objetivo nosso aqui, conhecer as origens, significados e funções da palavra direito, compreender as relações entre linguagem e direito, entender a importância da linguagem jurídica para a compreensão da teoria do direito. A gente aqui no curso de Direito, a gente vai já falar sobre esse tema que a gente provocou aqui. A gente faz aqui o curso de Direito. E você olha para mim aí na sua telinha, do seu celular, do seu computador, nesse glorioso aplicativo que é o Teams. Teams fez história aí nesse período de pandemia, né? Que seria da educação mundial sem o Google Meet e sem o Teams. Mas você está vendo esse camaradinho aqui na tela de vocês? Quando você olha para mim assim, o que é que eu tenho aqui que você olha para mim e diz assim, rapaz, esse cara é da área jurídica? O que é que identifica uma pessoa como sendo da área jurídica? Você vai a um hospital, vê uma pessoa de branco, você imagina, é médico, é enfermeiro, é técnico de enfermagem, ou então dentista, ou então... e aí a pessoa fala, e aí ela usa alguns termos, e você vai ali identificando mais ou menos de qual área ele faz parte, né? Que tipo de conhecimento é esperado de um bacharel em direito, uma pessoa formada em direito? Que tipo de conhecimento, hein? Quando vocês terminarem o curso de direito aqui, forem bacharéis em direito, o que é que vocês esperam saber enquanto conteúdo? Deixa eu ouvir alguém, eu queria ouvir a voz bem bonita de alguém hoje pela manhã. Tem alguém aí? Nessa turma não tem aqueles falantes, não. Eu gosto da turma falante. Quem vai inscrever-se? Quem está inscrito para falar?
Graziele tem cara de advogada, viu? Geórgia tem cara de advogada, viu? Vitória Yasmin tem cara de delegada e advogada também. Arthur César não tá com muita cara, não. Arthur César botou uma foto aí bem descontraída. Que tipo de conhecimento se espera do bacharel em direito? Olha, vocês são estudantes de direito, saibam que quando vocês estiverem naquele churrasco de família, alguém vai perguntar a vocês: ô, ô Vitória, qual é a alíquota do ICMS do Rio Grande do Norte? Né? Porque estudante de direito tem que saber de tudo, né? Vai na faixa de família e diz: ah, tá estudando direito, então vai fazer meu imposto de renda, né? Ou seja, estudante de direito em reuniões de família tem que saber de tudo, né? Aconteceu com vocês já? Isso vai acontecer, viu? Olha, vamos lá, vi aqui as respostas, já que ninguém vai falar, né? O gato comeu a língua aí do pessoal, hoje está todo mundo com preguiça de falar. Deixa eu ver aqui as respostas do chat. Cheio de adjetivos, estava lendo sobre isso no BB, que há alguns sinônimos da palavra direito. Estava lendo no BB. Que BB, Vitória? Banco do Brasil? Todo cidadão de direito. Ah, ela transcreveu a frase. Geralmente pela sua roupa, o linguajar, mas aí seria muito fake, né, Vitória? Muito fake. A postura do cidadão. A postura do cidadão identifica, mas isso pode ser uma falsa premissa. Conhecimento, isso é um estereótipo de advogado, né? Assim, pela postura do advogado tem um jeito assim, é mais ou menos aquele estereótipo que se faz de pessoas de determinado lugar, né? Nordestino, aí vem um cara com chapéu de cangaceiro, aquelas cartucheiras que tal. Aqui no Nordeste ninguém anda assim, né? Conhecimento das regras da sociedade, de convivência, dos limites, que Vitória falou. Se espera um mínimo do conhecimento do jus. Olha, pessoal, esse negócio de que a gente só estuda regras aqui, direito, leis e regras, que é aquele vadimé com aquele conjunto de normas lá, grossão, que o estudante de direito adora botar embaixo do braço, assim, para tirar uma onda. Hoje em dia não muito mais, né? A era do PDF, da era digital acabou com isso, mas a gente pegava aquele vademecumzão com todas as leis do Brasil, mais importantes, né? E andava de lado, embaixo do braço, assim, né? Quando chegava em casa, nem abria, servia só para escorar a porta, aquela porta que bate com o vento, você botava assim, porque o bicho é grossão, pesadão, né? Tem gente que, quando ia usar um armário, subir num armário muito alto, botava ele assim para subir, né? Tinha várias funções. Quem toca guitarra e violão usava assim, botava com um banquinho assim para ficar com a perna mais alta de apoio. Enfim, em relação a conhecer conjunto de normas, saber regras e leis decoradas, eu não sei muito bem se seria esse o nosso objetivo aqui no curso de Direito. Não sei se vocês assistiram um programa local aqui, um programa de TV local, chamado, eu me esqueci o nome do programa, mas o apresentador se chama Papinha. Vocês conhecem o programa do Papinha? Tem alguém aqui que conhece? O programa do Papinha, não sei se alguém conhece aqui, ninguém respondeu. O programa do Papinha, ele é um programa policial de cotidiano, né, sobre atividades policiais cotidianas. E no Papinha, não sei se vocês já assistiram, Patrulha, isso, apareceu várias de uma vez aqui, porque estava travado. Patrulha da cidade, deve ser isso. E o programa do Papinha, uma vez eu estava assistindo o programa do Papinha e apareceu o camarada, tinha acabado de ser apreendido pela polícia, né, e estava dando entrevista, como sempre acontece, né. Aí o repórter
O repórter chegou junto do camarada e disse: tudo bem, meu amigo, o que, foi que aconteceu? Aí o camarada disse: não, eu fui enquadrado aqui na 147, mas o meu advogado já está entrando com habeas corpus, e o habeas corpus será julgado pelo juiz de plantão, e caso o juiz de plantão não atenda o nosso pleito pela liberdade imediata, nós entraremos com recurso imediato. Eu entrei equivocadamente, o delegado me enquadrou no artigo 147, mas ele poderia ter feito uma suspensão condicional. E eu fiquei olhando aquilo ali e pergunto a vocês: será que é mesmo preciso que a gente faça uma faculdade de direito para entender de leis jurídicas, de normas jurídicas? Eu tenho lá na minha secretaria uma corredundante, né? Uma secretária que me apoia lá, que é nível médio, né? Ela não tem formação superior, mas sabe tudo da área de direito da saúde. Tudo que eu falo para ela, ela compreende muito bem, tem desenvoltura em leis, na compreensão das leis. Então, o que é que vocês pretendem aqui no curso de Direito? O que é que vocês esperam? Eu falo isso já para que vocês percebam um pouco da necessidade de formação holística, ou seja, de formação complexa e formação integral no direito, porque o que nos torna diferentes aqui na profissão, no curso, durante o curso, e que foge um pouco desse raciocínio que está sendo colocado hoje nas faculdades de direito, que estão funcionando como cursinho para o exame da ordem, é que o advogado ele tem uma compreensão formado em jurídico, bacharel em direito, ele deve ter uma compreensão macro inteira do que se passa em determinada situação. Por exemplo, agora durante há uns anos, a gente tem visto no Brasil a deflagração de várias questões ligadas à corrupção, né, como vocês bem sabem aí. E aí eu tenho visto uma condenação imediata das pessoas, da sociedade em geral, e a imprensa tem feito uso disso de maneira muito, muito injusta e muito desinformando a população. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, para prejudicar algum político, ou prejudicar alguém, ou prejudicar a vida de alguém, se divulgam notícias da área jurídica que não tem o menor fundamento. Por exemplo, como eu já vi, fulano de tal será investigado sobre tal questão. Aí sai essa notícia na mídia. O que é que chega ao conhecimento médio da população que não tem tanta instrução assim? Tá vendo? Eu não disse, aquilo é um bandido. Aí ele já coloca para frente numa mesa de resenha e vai dizer assim: você viu, fulano tá lascado, vai ser pego, é um bandidão. Então veja, se espera que alguém que tenha conhecimento jurídico, quando analisa uma situação, diga: nossa, é um indício ainda. Ou seja, ainda vai haver a questão na parte policial, de inquérito. Depois do inquérito, pode ser que haja uma ação penal, ela vai passar por uma instrução, vai se formar provas. O juiz precisa ser convencido a respeito da autoria, a respeito da materialidade. Depois dessa instrução, vai haver uma sentença. Essa sentença ela vai ainda passar por recurso ou não, mas pode passar por recurso. Depois de acabar o recurso, ainda pode, a causa transita em julgado, como vocês vão saber, forma coisa julgada, ainda pode caber uma ação rescisória. Então, assim, é essa perspectiva de analisar um fato jurídico, um fato social, e conseguir dali puxar uma série de informações, e informações seguras a respeito de determinado assunto, é que vai torná-los diferentes aqui enquanto bacharéis de direito. Tá joia? Todo mundo conseguiu perceber isso?
Eu tenho aqui contadores na área trabalhista, contadores, pessoas formadas em ciências contábeis ou técnicos de área de ciências contábeis, que conseguem fazer cálculo trabalhista, cálculo de verbas trabalhistas, melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Mas eles não conseguem analisar juridicamente o impacto jurídico de demissões em massa ou do que isso provoca no ponto de vista da política de trabalho nacional ou ainda de como essas normas jurídicas seriam vistas em um tribunal ou em uma audiência, como é que os juízes estão aplicando, como é que a jurisprudência tem se posicionado. Compreender que em direito, vamos passar para a linguagem, que em direito existe muito uso de argumentação jurídica, que em direito, muitas vezes, as coisas que parecem ser óbvias não são, e que em direito o uso da linguagem é essencial, e é por isso que eu venho falando aqui. Eu fiz até uma palestra no ano passado aí, falando sobre esse assunto, sobre a língua portuguesa, linguagem, correção de linguagem, pelo que eu observo dos estudantes hoje em dia, né, uma despreocupação com a fala e com o texto escrito, mas veja bem que esse não é o nosso tema principal aqui. Apenas para dizer a vocês que o direito, ele precisa da linguagem, né? Ele anda na linguagem. Se você parar para pensar bem, o nosso mundo é a nossa linguagem. A nossa compreensão de mundo passa por aquilo que a gente consegue perceber em nível de linguagem. Toda área de conhecimento, ela possui uma linguagem que é uma linguagem técnica, né? Uma linguagem técnica, o uso de palavras, o uso de expressões, o uso de termos que são específicos de uma determinada ciência ou de um determinado campo de conhecimento. O pessoal da área médica tem uma linguagem muito peculiar, e quem é da área médica compreende bem, né? Compreende bem. Por exemplo, eu estava conversando aqui, escutando um médico falando outro dia aqui, falando sobre o Covid, falou, eu lido muito com médicos, né, por conta da minha posição na Secretaria de Saúde, e aí falando assim, olha, é importante para o diagnóstico do Covid que se analise a pirexia. Pirexia. Já ouviram falar de pirexia? Você já teve pirexia, Graziele? Parece aquela personagem lá do Escolinha do Professor Raimundo, né? Eu ia falar do Pirex. Do micro-ondas, né? Pirex. Ciro Gomes, o que é que tem Ciro Gomes aí, gente? Ciro Gomes não. É o papinha, Ciro Robson, não é Ciro Gomes, não. Ai, meu pai eterno. Ai, meu Deus. Então, o uso de termos e expressões, ou seja, acabei de pesquisar e não encontrei nada, pirexia não encontrou, dá um Google aí, vê se você acha. O uso de expressões nos coloca, inclusive antecipa a formação do conhecimento para os que são da área jurídica, né? Por exemplo, quando você assiste um julgamento daquele do Supremo Tribunal Federal, né? Tem a TV Justiça que transmite, né, o julgamento do Supremo Tribunal Federal, das sessões do Supremo Tribunal Federal.
E aí você percebe o uso exagerado de termos técnicos, de uso de linguagem voltada exatamente para quem tem domínio das expressões utilizadas no direito, né? Se você pegar uma pessoa que não é da área jurídica, vocês que estão iniciando, já têm uma noção, né? Se estão aqui, tem um interesse, todo o interesse por trás disso, e aí o interesse nos leva ao conhecimento, né? Mas você pegar alguém que não tem interesse, ou que não curte essa parada do direito, essas coisas, coloca para assistir uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Senta ela do ladinho, bota ela ouvindo aquilo ali, né? Eu tenho a felicidade de ser casado com uma pessoa que não é da área jurídica. Eu já passo o dia todo falando de direito. E é ótimo quando... porque minha esposa não é da área jurídica, então é muito bom. E aí ela estava assistindo uma vez a sessão de julgamento do Supremo comigo, assim, eu no quarto assistindo, né? E ela, o que é, que essa arruma de velho tá falando aí, hein? Ave Maria. Arruma de velho, desculpa, é porque no Supremo, a composição do Supremo, geralmente, como existe a necessidade de ter idade, né? Maior, uma notável reputação jurídica, saber jurídico, geralmente mais de 35 anos, né? Então, geralmente é assim que funciona, né? Estado febril é pirexia, né? Eu passei o Graziella, Stefano e Maria Emília, Iago, uma reunião inteira. Quando ela falou pirexia, eu fiquei. Travei, né? Meu Deus. Não, porque quando tem pirexia, a equipe médica tem que observar e verificar a pirexia. Pirexia? E não tive aquele impulso inicial que eu acho que a gente tem que ter. Eu acho que ninguém deve ter vergonha da burrice, assim, é melhor passar de burro do que uma vez só do que o resto da vida, né? E aí ficou naquilo e eu sem entender, né? Lá para frente é que no contexto eu consegui perceber que era isso, né? E aí quando terminou eu fui no nosso doutor Google aí e ele solucionou a parada. Então veja, o uso da linguagem, a gente fica aqui no direito dependendo muito da linguagem e a gente vai aprofundar mais, é só um contato inicial sobre esse tema. E eu não estou contando com a participação de vocês de forma falada, eu queria daqui a pouco ouvir a voz de alguém, tem tanta gente aqui com cara que tem voz boa. Por exemplo, Luciano Gomes deve ter uma voz boa, tem cara de quem tem uma voz boa. Deixa eu ver aqui quem tem mais, tem gente que está sem foto. Aniel tem cara de quem tem uma voz de radialista, assim, uma voz boa. Vamos aí participar também de maneira falada. Por exemplo, em relação a este primeiro tema que eu queria falar com vocês hoje, deixa eu pegar aqui o material e deixa eu dizer logo para vocês aí, é o seguinte, eu faço aqui durante as nossas aulas anotações no Word, né, no arquivo, no aplicativo do Word, como é que se diz? Eu faço anotações aqui no Word como se fosse um quadro, né? Eu estivesse falando diante de um quadro. E no final eu disponibilizo para vocês um PDF aí, esse arquivo, para que vocês possam acompanhar e saber o que é que eu falei, caso alguém falte, tenha uma noção do que foi dito, mas isso não substitui a participação aqui de vocês em sala de aula, porque é importante que você participe da discussão, ativo ou passivamente, você esteja vendo o que é que foi discutido, quais foram os pontos, etc. Então eu vou abrir aqui um documento do Word e a gente vai
discutindo e vai fazendo logo as anotações do que for sendo falado. E no final eu disponibilizo para vocês esse material, tá joia? Deixa eu abrir aqui o Word e compartilhar a tela com vocês. Muito bem. Está aparecendo para vocês um documento do Word na tela já, compartilhado. Alguém pode informar aqui, por favor? Deixa eu ver o que está acontecendo que ainda não compartilhou. Só um momentinho. Não aparece para vocês aí uma tela escrita Introdução ao Estudo do Direito, apontamentos. Quando aparecer, me digam para a gente adiantar aqui. Apareceu, pronto. Agora sim, quem está no celular, às vezes tem que mudar de tela aí para poder ver, tá? Não vai automático. No computador eu sei que vai, fica aparecendo a minha telinha aqui com o que eu estou exibindo. Muito bem. Então, primeiro assunto do dia. A gente já fez essa conversa toda aí, mas o primeiro assunto que eu tenho para falar com vocês é a respeito da relatividade histórica do direito. Ele está passando um carro de propaganda, ó. Natal Cap. Ouviram Natal Cap? Pronto. Natal Cap. Importante. Vamos lá. Relatividade histórica do direito. Quando eu começo a falar a vocês sobre relatividade histórica do direito, eu estou querendo dizer a vocês que na história, historicamente, quando eu falo de história, eu estou falando de ciência dos fatos que ocorrem na passagem do tempo, né? Eu digo que o direito ele é relativo historicamente porque ele vai variar conforme o tempo e conforme o lugar. Por isso, relatividade. Não dá para fazer o estudo do direito em termos absolutos, falando de toda a sua história na perspectiva de história e perspectiva de lugar. Eu tenho um direito germânico, eu tenho um direito britânico, eu tenho um direito à doutrina italiana, eu tenho um direito típico em idade contemporânea, nós tivemos um direito a uma outra perspectiva do direito em determinados momentos históricos, em vários momentos históricos. Mas importante que é para a gente compreender esta relatividade histórica do direito e saber assim, nossa, onde é que começa o direito, porque aonde é e como que o direito surge. A gente nem definiu o que é direito ainda, né? Mas já estamos colocando uma coisa aqui, direito de forma genérica, né? Todo livro de direito, toda obra de direito, ela começa com uma frase em latim, ou você é introduzido a uma perspectiva que, em resumo, significa, o que quer dizer essa frase em latim aqui, ó, ubi societas ibius. Ubi societas ibius. O professor vai começar o nosso curso com uma frase em latim. Isso é um, isso é um sinal, tem que comprar Natal. É igual quem joga no bicho, né? Quem joga no bicho tem essas coisas. Tem uma placa com um número, alguém fala um número e fica aí para jogar. É um sinal, né, Maria Emília? Começa, então, o curso de Direito. Os cursos de Direito, eles começam com a frase ubi societas ibius,
que significa e corresponde ao dizer que o direito só existe em razão da sociedade. Onde está a sociedade, lá estará também o direito. Então, o direito ele só tem razão de ser como uma maneira de disciplinar, de regular a vida em sociedade. Todo mundo comigo em relação a isso? E quando eu digo a vocês, eu falo de um bem, o que seria um bem, né? Vocês têm muitos bens. O que seria um bem? Aqui no direito a gente usa a expressão bem jurídico. O que seria um bem jurídico? Ah, professor, quando eu escuto essa expressão jurídico, eu já sei. Jurídico é algo que tenha previsão jurídica, que tenha normatividade, que seja regido por regras jurídicas, por regras estatais, é isso? Jurídico, bem jurídico, é um bem que tem proteção jurídica, que tem proteção pelo direito. E o que seria um bem? Bem é aquilo, algo, alguma coisa que sirva para satisfazer alguma necessidade humana. Bem, resumo assim uma definição bem aberta para que a gente comece aqui. Bem é algo que supre ou que corresponde a alguma necessidade humana. Você tem um bem em razão de alguma necessidade do ser humano. Então vamos dar aí exemplos de bens. Quem me diz um exemplo de bem? Um bem, o seu telefone celular é um bem, né? O seu uma casa é um bem, um carro é um bem, uma moto é um bem, né? Mas são também bens. A nossa liberdade é um bem? A sua liberdade de expressão é um bem jurídico? A seu direito de ir e vir é um bem jurídico? O livre desenvolvimento da personalidade é um bem jurídico? O direito à saúde, o direito à educação é um bem jurídico? Então, nós temos bens jurídicos, aí vai ter a classificação dos bens jurídicos, né? Em bens materiais, em bens imateriais, em bens tangíveis, em bens intangíveis. Vocês vão ver isso em teoria do direito. Deve estar pagando essa matéria agora ou então no semestre que vem. Teoria geral do direito, ou direito civil 1, né? Então, bens jurídicos. Quando a gente fala em interesse no direito, veja que as palavras elas têm um sentido comum, mas no direito aqui elas ganham outro significado. O bem, por exemplo, né, tem esse significado aqui no direito. E o interesse? Tem alguém aqui que é muito interesseiro? Interesse é esta razão, esta vontade que existe entre as pessoas e os bens, né? É esta vontade, a razão que existe entre uma pessoa e o bem, né? É o valor, a razão que você coloca em determinado bem, é o interesse. Então tá, só que a gente sabe que, e aí vamos partir para a lição número 1 de economia, que os bens na natureza eles são escassos. Não é assim? Os bens eles são escassos. Quando eu digo que são escassos, eu estou querendo dizer que não tem tudo para todo mundo. Algumas coisas temos em abundância, outras coisas não tem para todo mundo. E isso gera na sociedade aquilo que a gente chama de conflito de interesses, né? Vocês vão ouvir falar muito disso ainda aí, em direito processual, em teoria geral do processo, em todas as áreas do processo no direito. Estudos de processo civil, processo penal, processo do trabalho, né? Quase o curso de direito todo tem uma disciplina de processo por semestre. Então, a gente está diante de conflitos de interesses. Esses conflitos de interesses funcionam da seguinte forma. Bom, eu tenho um interesse a algo e eu quero que as pessoas se submetam ao meu interesse. Exemplo disso,
Vitória, eu tenho um telefone celular aqui, Vitória. Ele é meu porque não é mais de ninguém. Por isso que ele é meu. Ok? Então, este bem jurídico é meu e não é de todo mundo. Se alguém quiser ter, vai entrar em conflito comigo, não vai? A propriedade privada, a propriedade privada, ela tem esta característica. Ela é de alguém porque ela não é de outras pessoas. Então, veja, em sociedade, em razão dessa escassez de bens, ocorrem os conflitos. E aí, gente, o conflito ele só ocorre em razão da vida em sociedade. Se Stefano morasse numa ilha deserta, assistiram já o filme Náufrago com Tom Hanks? Ele morasse em uma ilha deserta, e vamos lá, ele está há 10 anos que ele mora só na ilha deserta, então ele tem, faz o que bem quer, ele se comporta, dispõe dos bens da maneira como ele quer, e depois de 10 anos, Stefano morando lá muito bem, Arthur aparece lá e diz: eu vou morar aqui. Beleza? Beleza. Quando o Arthur começa a morar lá também, beleza, que coisa boa. Stefano vai dizer: que coisa boa ter uma pessoa para conviver comigo, para conversar, para que a gente troque ideia. A vida vai ficar menos monótona. Nós vamos compartilhar a experiência, vamos caçar juntos, vamos produzir juntos. Muito bem, isso no primeiro dia. No segundo dia, já vai estar a discussão sobre quem pode usar o quê, de quem é determinado bem. Ou seja, a respeito vai falar sobre horários, sobre comportamentos, igual o Big Brother, né? Como acontece no Big Brother. Vocês estão assistindo o Big Brother? O que acharam da eliminação de Carol Conká? Estava dando aula terça-feira, né, de introdução ao Estado de Direito, e o pessoal disse: professor, não vamos falar nem de Carol Conká, nem de Vasco. Tem algum vascaíno aí? E o Big Brother, pessoal, eu estou falando de Big Brother aqui, não que eu assista, tá certo? Não que eu assista, só de exemplo. O Big Brother ele é uma microparcela da sociedade, não é isso? É um microsistema. Ali no Big Brother Brasil, você vê as relações humanas e aquilo ali é uma fotografia, mini fotografia do que se passa na sociedade brasileira, né? Ali está a média das conversas e dos temas que estão sendo discutidos na sociedade. Então, enfim, eu estou falando das convivências, né? E aí, naquela questão de Arthur lá com Stefano, vai haver necessidade de se criarem regras para o convívio em sociedade, não é assim? Para que eles possam conviver bem. Olha, Arthur, essa faca aqui é minha, essa roupa aqui é minha, você não pode usar. Olha, Arthur, não faça barulho porque eu gosto de dormir cedo. Olha, Arthur, não pesque pela manhã, ou seja, vai começar a se estabelecer regras para o convívio das pessoas em sociedade. Quando você coloca isso nesse momento aí, você vai ver assim, como é que se resolvem os conflitos de interesse em uma sociedade de baixa complexidade, em uma sociedade primitiva. Na porrada, né? Assim, no uso da força, através da autotutela, ou seja, as pessoas resolvem as coisas com as próprias forças, com as próprias mãos. Me respeito, dou uma porrada em você, e aí a coisa fica pela lei do mais forte, né? Ela evolui a sociedade, vai ficando pela lei dos mais sábios, né, dos anciãos, das comunidades, etc. E chega em um nível de complexidade, e quando há o surgimento do Estado, né, em que o Estado vai tomar para si esta função de resolver os conflitos em sociedade. E aí você vai ter a criação da justiça, do poder judiciário, ou seja, do Estado tutelando e resolvendo os problemas que ocorrem
na sociedade e trazendo para si a exclusividade de resolver, dizendo assim, olha, vocês não podem resolver aí embaixo no uso da força, não. Quando houver um problema na sociedade, existem algumas regras, e quando essas regras não são cumpridas, ou se há dúvidas a respeito de como alguma coisa deve funcionar em sociedade, submeta isso ao Estado juiz. E é o Estado juiz quem vai nos informar sobre onde está a razão, ou quem deve se a que interesse deve ser submetido ao interesse de outro, ok? Então, o direito surge, ele tem a sua razão de existir como disciplinar, na intenção de disciplinar o convívio social, para que a vida seja pacífica, a vida em sociedade possa ser pacífica, ok? Aí tem também o critério justa, mas eu não vou colocar agora, tá? O critério justiça aí, porque justiça é uma coisa que a gente vai falar no outro momento. Então, a gente começa falando de ubi societas e bius e concluindo sobre o tempo e o lugar no direito, o tempo e o lugar no direito, ou seja, o direito é relativo no tempo e é relativo no lugar. Veja, os direitos que são garantidos hoje no Brasil não são os mesmos direitos que são garantidos na Coreia do Norte, por exemplo, ou os direitos que nós temos hoje na sociedade brasileira com a Constituição de 88, não são os mesmos que nós tínhamos a um momento anterior a 1988, ou não é o mesmo que nós temos na colonização portuguesa, ou etc. Então, existe essa relatividade do direito no tempo e no lugar. E também existe também uma tendência no direito ao universalismo. Ou seja, essa tendência de regular a vida em sociedade através de normas e regras é uma tendência universal. Então você encontra deflagração do direito de uma maneira universal. O que não é linear, nem progressivo, nem isonômico no mundo todo. Ele é variável, digamos assim. O direito brasileiro não é o mesmo direito que você tem nos Estados Unidos, não é o mesmo direito que você tem aqui com os irmãos na Argentina. Alguns direitos são garantidos aqui, outros não. Nós temos, por exemplo, pena de morte em alguns países, em outros não. Nós temos possibilidade de portar armas de fogo em alguns países, isso é muito tranquilo, ou em outros lugares não. Tem lugar que vende arma em supermercado, né? Como eu já vi, munição vendida em supermercado. Em outros lugares existe uma restrição muito grande em relação a isso. Existem alguns países em que há uma tolerância ao uso de drogas, como a maconha, e outros não. Assim, só para colocar os temas que estão mais em evidência aí, para falar sobre universalismo. Tá certo? Ok? Em relação a esse primeiro ponto, meus queridos? Ok? Nós temos quantas pessoas na sala? Deixa eu olhar aqui. Atualmente 20 pessoas participando, nós já chegamos a ter 26, algumas pessoas caíram aí, né? Um número, acho que bom, né? Acho que a turma é maior do que isso. Vocês estão participando? Eu estou vendo todo mundo tão calado. O Nicolas pediu a palavra, está inscrito, pode falar. Professor, bom dia. O senhor está me Bom dia. escutando? Sim, Nicolas, por favor, amigo, pode Eu falar. achei interessante o que o senhor falou, que o direito ele tem uma relatividade histórica. Eu fiquei um pouco na dúvida se essa relatividade histórica ela tem alguma relação com relatividade moral, ou essa relatividade está mais intrínseca do ponto de vista que o direito varia de acordo com a complexidade de cada sociedade. Tipo assim, se uma sociedade é mais primitiva, o direito não tem a necessidade de ser tão complexo. Mais ou menos por aí, assim, tipo, o direito ele não isenta ninguém da responsabilidade social de cumprir os princípios que são estabelecidos em cada Constituição, por exemplo. Eu fiquei nessa dúvida, assim. Perfeito. Muito boa pergunta. A minha discussão não foi a respeito da relatividade da moral, assim, que podia variar de acordo com a subjetividade humana. Eu nem falei a respeito disso, nem falei a respeito de justiça, não, do que é justo ou não é justo para uma determinada sociedade ou para outra. O que eu estou falando é que, do ponto de vista de universalismo,
é que existe essa tendência de regular comportamento, estabelecer regras de convívio, regras de comportamento, de uma maneira universal, né? De uma maneira universal. A mesma necessidade que a nossa comunidade sente em estabelecer regras prévias de convívio, essa necessidade de uma comunidade indígena também tem essa necessidade de estabelecer regras de convívio. Então, assim, é nesse o sentido do universalismo, não no sentido de universalismo do ponto de vista moral ou do ponto de vista de justiça, não. Isso, inclusive, traria um outro campo de discussão aqui, e, inclusive, abre a discussão e não fecha, né, Nicolas? Isso é uma discussão filosófica a respeito de moral e a respeito de justiça. Eu estava me referindo apenas, e foi essa sua pergunta muito bem colocada, à disciplina de normas, ou seja, disciplinar a sociedade por normas. Nós temos outras formas de disciplinar a sociedade, se for parar para pensar. Outras formas que não a forma do direito, né? Mas existe uma tendência de regulação por normas. Maria Emília, o direito não é linear nem progressivo no mundo todo. Depois de progressista, você falou outra palavra. Qual foi? Nem a isonômica. Isonomia é ser igual, assim, né? Ter o mesmo tratamento. Se você for comparar, você diz que uma coisa é isonomia, a isonomia é quando há o mesmo tratamento. Por exemplo, isonomia entre homens e mulheres, dá o mesmo tratamento para homens e para mulheres. Então, eu disse que não é isonômico porque não foi dado o mesmo tratamento. Ok? Ele não tem o mesmo tratamento a variar em tempo e em lugar, né? Esse sentido se encaixa por causa dos fatores, por causa das necessidades locais do grupo existente que está reivindicando o seu direito. Acho que por isso é tão abrangente a universalidade. Eu acho. Tem essa perspectiva aí, Vitória. Veja, as necessidades, você falou dos fatores locais, né? Os fatores locais influenciam muito na construção das normas jurídicas. Os fatores locais, com certeza, influenciam muito a construção jurídica. Aqui no Brasil a gente já teve algumas normas. É boa para a discussão de moral lá que Nicolas provocou. Nicolas, você ainda vai falar? Desculpe. Não, professor, era só essa dúvida mesmo. Beleza, que você Obrigado. ficou com a mão Não, levantada aí, eu pensei que você estava inscrito mais uma vez. tranquilo. Do ponto de vista moral, e o direito é a moral, aproveitar a discussão de Nicolas, a gente já teve no Brasil a proibição, a gente tem no Brasil o jogo do bicho como uma contravenção, né, que é um tema sempre polêmico do ponto de vista moral. A gente já teve no Brasil, durante o governo de Jânio Quadros, a proibição do uso de biquínis, né, em praias, né? Imagine, proibido usar biquíni. A gente vai discutir sobre isso no nosso próximo encontro mais na frente. Está previsto para que a gente fale sobre isso. E aí eu tenho que fazer esse recorte, Vitória, porque tem temas que são puramente discussões sociológicas ou puramente discussões filosóficas. Ok? A gente vai voltar ainda para esse ponto em outros momentos. Vamos passar para o segundo ponto da aula. Eu queria compartilhar com vocês uma situação e quero ouvi-los a respeito do que vocês pensam sobre isso, tá? Eu vou eu vou redigir aqui um texto para vocês no chat, e vocês vão ouvindo e já vão refletindo, tá? Eu vou aqui em voz alta redigindo o texto, depois ele vai ficar aqui no chat para vocês. Vamos lá. É o seguinte. Uma jovem, vamos supor que você está na internet aí, zapeando, né? Andando pelos canais de notícia, e vamos supor que todos vocês da sala de aula, todos nós aqui da sala de aula, tenhamos lido a mesma notícia. Esta que eu vou colocar aqui no chat e vou ler em voz alta. A notícia é a seguinte: uma jovem de 19 anos. Alguém tem 19 anos aqui? Uma jovem de 19 anos
separada, já separada, tá? Mãe de 3 filhos, uma jovem de 19 anos, separada, mãe de 3 filhos, que ganha um salário mínimo, trabalhando informalmente como empacotadora de supermercado, empacotadora de supermercado, em homenagem a Chico César, né? Além de trabalhar como empacotadeira nas casas da Bahia. Trabalhei informalmente com empacotadora de supermercado, foi condenada pelo Tribunal do Júri de Natal a 3 anos de prisão. Uma jovem de 19 anos, separada, mãe de 3 filhos, que ganha um salário mínimo trabalhando informalmente como empacotadora de supermercado, foi condenada pelo Tribunal de Júri. Todo mundo sabe o que é Tribunal de Júri, né? Aquele júri popular que é levado. Foi condenada pelo Tribunal de Júri Natal a 3 anos de prisão por ter cometido aborto. Uma jovem de 19 anos, separada, mãe de 3 filhos, que ganha um salário mínimo trabalhando informalmente como empacotadora de supermercado, foi condenada pelo Tribunal de Júri de Natal a 3 anos de prisão por ter cometido aborto. Comentários. Comentários. Vocês estão aí, então? Por que você não gostou, Vitória? Vocês professor, mas, assim, quer dizer, posso falar, na verdade, licença? Com certeza, meu amigo. Está aberto aí. O Tribunal do Júri, ele julga os crimes dolosos, né? Ou seja, se ela cometer infanticídio por abortar a criança, a interpretação do juiz acerca disso pode estar certo, né? Você acha, então, que a punição está certa, já que o crime está previsto no ordenamento jurídico, é um tipo penal, né? É isso, Nicolas? Olha, não tem certo e errado. Eu quero ver o comentário de todos, tá certo? Aqui é uma coisa de questão de perspectiva, de leitura, tá certo? Exatamente, professor. Isso mesmo. Vou tentar resumir aqui o ponto que Nicolas está levantando. Pode ser que nem seja a opinião dele, mas ele levantou o seguinte: olha, a punição está certa. Você levar em consideração, que o aborto é um crime contra a vida. Foi isso que ele falou. Contra a vida. Se o crime foi cometido, a punição, estou redigindo aqui para vocês no chat, tá? Professor Guilherme? A punição foi aplicada, o júri estaria correto aplicando o que está previsto na lei. Como está aí no chat, Nicolas? Professor Guilherme, perdão, interromper o senhor de novo. Diga, meu amigo, pois não. Eu não quis dizer se isso está certo ou se está errado. Estou dizendo assim... É uma maneira de perceber a coisa, uma visão pragmática. Se é aquilo e ele enquadrou dentro disso, pronto. Não há muito que... Nicolas, maravilha. Tem outras formas de ver. Vamos lá para as próximas. Eu botei tá vendo que eu botei um ali na frente?
Alguém poderia dizer isso e estaria certo. Todos estão certos. Eu estou querendo um argumento, uma visão. Existem 3 visões aí sobre esse assunto, que se encaixam em 3 perspectivas. A primeira é essa. Qual é a primeira perspectiva? Ela cometeu um crime, por isso foi condenada, e juridicamente é isso mesmo, a norma jurídica prevê. Então, estamos todos ok, né? Vou fazer inveja a vocês, tá certo? Querem que eu faça raiva a vocês? Vocês querem ficar com raiva agora de mim? Alguém com raiva? Tem alguém que se chateou? Tá certo, Nicolas? É uma perspectiva você analisar este fato desta maneira, na perspectiva da norma, né? Agora, quando você lê esta situação, geram outros impactos, não gera? Na sua mente, você não sente algum incômodo aí? Quais são os incômodos? Pessoal. Professor, justamente a gente teve uma aula essa semana de Sociologia Jurídica e a professora, no material que a gente tem antes de vir para a aula síncrona aqui com o professor, tem lá dizendo, a questão um pouco do direito positivista, esse tipo de coisa, de que as coisas extrajudiciais também influenciam um pouco na decisão, ou seja, é justamente esse impacto, não propriamente dito só do que consta nos princípios constitucionais ou do Código Penal, enfim, tem algumas coisas que pesam na hora de o juiz julgar algo sobre isso, entendeu? Tipo, os valores morais dele, essas coisas. Tem, mas eu não estou querendo saber da perspectiva do juiz, não. Eu quero saber o que é que vocês pensam quando leem essa expressão aqui, o que é que as meninas aí, o que é que pensam disso? Vitória, está inscrita. Professor, eu acho que esqueceu a parte que pergunta para a menina o porquê que ela chegou a fazer esse ato. No caso, o que indiciou para ela fazer isso. Porque ninguém pensa, eu estou grávida, eu vou fazer um aborto. Tem que ter um antecedente para ela chegar a isso. O que é que justificaria tal conduta, não é isso, Vitória? Exatamente. Por exemplo, poderia ser por uma doença sexualmente transmissível, pode ser por um estupro ou por N fatores. Vários. Por exemplo, ela sentir que não tem condições de oferecer uma vida digna ao filho. Poderia? Exatamente. Por ela já ter 3 filhos, possa ser que ela não tenha uma renda suficiente para criar o possível futuro filho, né? Tudo isso está fora, Vitória, tudo isso está fora da análise normativa. O que você está fazendo aí é uma discussão moral sobre a situação. Vamos a 2. A 2 aí, Nicolas, Vitória, todos que estão acompanhando a discussão. A condenação não é certa. Olha o resumo do que Vitória falou aqui. Tendo em vista a justificativa para a prática do ato. É isso, Vitória? Para a prática. É justa porque não analisou a justificativa. O júri condenou uma mulher que não tinha condições de oferecer uma vida digna ao filho por justiça, não deveria receber punição. Dentro da sua resposta aí, Vitória, o que está escrito na linha no número 2 aí, tem mais alguém inscrito? Maria Emília, por favor, Maria Emília. Está inscrita? Oi, professor. Não, assim, em alguns casos, né, o aborto ele é permitido, né? Então tem que ver aí, né? Você não falou em quais circunstâncias, né, que esse aborto ocorreu. Você falou assim por alto, né? Mas aí assim, a gente só trabalha com o que está no texto, tá, Emília? O que eu queria saber não era a análise jurídica da situação, se tem excludente, se não tem. Qual é a sensação que você percebe quando você lê uma frase dessa? Por exemplo,
Vitória analisou aí muito a questão da condição financeira da mulher, do fato dela já ter 3 filhos. Ela não analisou a norma jurídica, ela olhou a circunstância da pessoa. Veja que é exatamente o que a gente está trabalhando aqui, numa segunda perspectiva, no segundo olhar sobre a mesma situação. Lembra que eu disse assim, vamos imaginar que todos nós lemos essa mesma notícia, e o que é que passou na cabeça sua quando você estava lendo? Por exemplo, tem gente que, por exemplo, Maria Emília, não sei qual é o seu tempo, quanto tempo você tem de juventude. Eu sou jovem há 37 anos, que eu sou jovem. Nem quero saber. Pronto. Eu não sei qual é o seu nível de juventude, mas, por exemplo, quando você lê a frase aqui, ó, uma jovem de 19 anos, eu imagino que para você vem a mesma sensação que para mim. Poxa, uma moça nova, já separada, já mãe de 3 filhos, e ainda sem condição financeira. Então, você vai analisar a coisa sobre essa perspectiva, compreendeu, Maria Emília? Sim, diferente do primeiro olhar. No primeiro olhar, aquele que Nicolas levantou, olha, se existe a norma jurídica lá, vamos cumprir. Mesmo que seja para condenar ou para absolver ou para não condenar, vamos cumprir a norma. Veja que é um olhar completamente diferente desse 2. Sei. Certo? Então, eu digo que, a princípio, né, não vamos fazer nenhum julgamento precipitado, porque tem que ser levado em consideração as circunstâncias, né, desse aborto, ver. É uma série de coisas, né, professor? A situação dela econômica, né? Tanta coisa que envolve, a gente não pode julgar assim. Não. Né, falar se é certo ou errado, né? Então, mas estamos todos. Vamos pensar na seguinte perspectiva, Maria Emília, estamos todos certos. Do ponto de vista argumentativo, você consegue compreender que estamos todos certos. Tanto quem diz 1 tem razão, como quem diz 2 também não deixa de ter razão, porque é uma circunstância. Não é assim? Perceba que os julgamentos que ocorrem estão resumidos nesses 3 pontos aqui que eu vou falar. E todo mundo, olha o que eu estou dizendo, todos, vocês são juristas, estão virando juristas, estão estudando, estão vendo aqui, todos temos um nível de formação, de compreensão do mundo que nos leva a ter a tendência mais para 1, mais para 2 ou mais para 3, tá certo? De acordo com a perspectiva que a gente tem da vida, de acordo com o que a gente viu da vida, coisas como o que a gente sente, o que a gente tem. Por exemplo, esses casos e outros eu vi numa disciplina no mestrado aqui. E quando você começa a participar dessa discussão, você se descobre no mundo jurídico. Porque você percebe que você é mais tendente para uma ou para outra linha de entendimento. Eu, por exemplo, sempre fui muito dessa linha 2, com uma tendência mais humanística, uma tendência mais social, uma tendência mais principiológica, mais moralista, né? Mas eu sei que nem todo mundo é assim. Eu vejo pessoas defender a linha 1 como ninguém, ou a linha 3 como ninguém. Todo mundo tem razão, tá certo? Todo o pessoal, Maria Emília que levantou, mas todos aqui. Vocês não precisam ter vergonha de defender um ponto de vista, até porque muitas vezes você está defendendo um ponto de vista que nem é intrinsecamente o seu. Você está defendendo uma coisa argumentativamente, como foi Nicolas aí no começo, que já falou, olha, professor, é assim, mas poderia ter essa perspectiva. Ok? Tranquilo? Se colocaram aqui na discussão? Tem mais alguém inscrito? Está inscrito e está com a palavra. Iago. Bom dia, professor. Bom dia. Moralmente falando, realmente faz sentido essa análise. Mas judicialmente falando, a gente não tinha que analisar as coisas perante a lei mesmo, não? Teria. Mas aí é você quem vai me dizer. Está errado o juiz ter esse tipo de percepção? Eu diria que não está errado, porque o juiz está lá para fazer cumprir a lei. Sim. Mas eu não julgaria moralmente a pessoa que fez o aborto. Porém, infelizmente, ela cometeu um crime, né? Previsto em lei, que é um crime. Então, eu acho que realmente estaria correto.
É a mesma coisa, na minha opinião, de falar que o cara foi no supermercado e roubou um pacote de biscoito porque a família inteira dele estava em casa passando fome. É o crime famélico, né? Vai ser punido pelo furto? Veja, Iago, eu não estou colocando aqui a coisa... Eu não disse que vocês eram juízes ou que deveriam se comportar como juízes ou como o juiz se comporta. Eu estou falando da nossa percepção argumentativa. Tá? Ok. Vocês vão ver que muitas vezes, no âmbito judicial, inclusive, o juiz se apega a linha 1, a linha 2 ou a linha 3, que a gente nem falou da linha 3 ainda. Ele se apega a isso, se apropriando de razões daquilo que a gente chama de ativismo. A gente vai falar sobre isso ainda, Iago. Tenha calma, eu estou falando aqui do ativismo judicial, aquilo da questão do juiz ultrapassar a interpretação, o direito à interpretação. Então, muitas vezes a gente tem algumas dificuldades de fazer a interpretação se você for ao pé da letra, tá certo? Como você está falando aí, por exemplo, em algum lugar no ordenamento jurídico diz que a família é constituída de um homem e uma mulher, né? Que um casal é um homem e uma mulher. Então, o Supremo Tribunal Federal teve que fazer a interpretação disso para dizer, não, homem e mulher pode ser um homem, uma mulher, ou todas as variáveis que você possa colocar aí. A lei não impôs nenhum série de restrição. Mas se você ler o texto lá, você vai ver um homem e uma mulher. Então veja que a interpretação jurídica, ela passa pela argumentação. Ela passa pela argumentação jurídica. Então esse exercício que a gente está fazendo é um exercício de argumentação jurídica. Entendi. Não estou dizendo como um tribunal deve se comportar, ou se ele deveria se comportar da maneira 1 ou da maneira 2. Né? Tá certo, Iago? Um outro juiz, sem ser o que julgou esse caso, poderia ter não condenado essa mulher de acordo com outro tipo de argumentação. Assim, aqui quem condenou foi o tribunal do júri. Tá, isso. Não foi o juiz. Então, em outro júri, ela poderia ter tido outra punição ou não ter tido nenhuma punição. Poderia, não poderia? Entendi. Se você tivesse nesse tribunal de júri, você poderia ter pessoas com pensamento 1, com pensamento 2 ou com pensamento 3. O resultado ia variar de acordo com a perspectiva das pessoas. É isso que eu estou fazendo aqui na sala de aula. Nós somos um júri. Compreendi, professor. Muito obrigado, viu? Tranquilo? Não, obrigado a você pelas colocações aí, pela participação no debate, engrandecendo aqui a nossa perspectiva. Quem mais está inscrito? Luciano Gomes. Bom dia, professor. Bom dia. No caso, foi o Tribunal do Júri, né? Conforme foi escolhido o Tribunal do Júri, também tem as suas tendências. Tem. De escolha. A gente não sabe quem são as pessoas que estão lá escolhendo. Se tem um pensamento mais tradicionalista, se são pessoas ligadas à igreja, se são pessoas ligadas a determinados movimentos. Então, essa argumentação, esse julgamento poderia ser diferente dependendo das pessoas que estivessem lá para votar, ter esse voto, né? Então, acredito, e também o juiz, como você é professor de direito, sabe que alguns são legalistas, né? Vão ao pé da letra, e o outro, sim. Linha 1. Isso. Você está falando de juízes legalistas, é o primeiro posicionamento colocado aqui. Mas continue. Exato. Então, dependendo da linha como foi colocado para esse júri, poderia ter sido tomada uma decisão diferente do que foi tomada agora. Então, as decisões requerem muito do júri que está presente, de como foi a escolha, esse é o meu entendimento. Perfeito. E eu coloquei no chat as indagações, porque o conjunto de lei não está acima do bem e do mal, mas elas são normas e nem sempre são perfeitas. Não, é perfeito. A sua fala complementa aquilo que eu estou dizendo aqui. A forma como você se posiciona diante dessa situação reflete, Luciano, uma condição subjetiva nossa. Varia muito de acordo com a nossa forma de visão do mundo,
daquilo das nossas perspectivas sociais, da nossa perspectiva humana, daquilo que a gente enxerga. Então, varia. E pode variar também para um juiz, é um ser humano ali, né? Exato. A forma como você enxerga, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, pode variar diante do mesmo fato. Você falou de juízes legalistas, as que estão voltadas para o que diz a lei, exatamente numa perspectiva que isso não existe, inclusive, depois a gente vai ver, a se argumentar puramente em cima do que diz o texto da lei, que é o fundamento 1 que a gente colocou aqui, é uma visão, e é uma visão válida, não tem certo nem errado. Eu já comecei falando isso, tá certo, Luciano? É uma forma de enxergar, um argumento, é um argumento válido, sim. Você não pode dizer que um está errado, nem que dois está errado. Tudo tem os seus prós e contras, mas está todo mundo certo. Qualquer pessoa que levante aí da turma para fazer um comentário sobre o caso, sobre este caso que eu coloquei aqui, vai estar tendo um juízo de valor dentro de uma dessas três perspectivas e correto no entendimento. Professor, se eu estivesse como juiz e tivesse uma situação que envolvesse a questão de decisão junto com a sociedade, eu acredito que os juízes vão mais ao pé da letra quando tem essa dificuldade de resolutividade. É mais fácil para o juiz decidir em cima da lei do que ele ter interpretações que poderá trazer prejuízos, como é que eu dizia, prejuízo assim, perante a sociedade, a sua decisão. Perfeitamente. É isso aí. Vamos lá, próximo inscrito. Obrigado, Luciano. É isso aí mesmo, meu amigo. Obrigado pela colaboração aqui. Graziele. Opa, professor, tá ouvindo? Estou sim. Bom, acho que eu iria seguir esse segmento da segunda linha, né? Eu iria tentar entender os motivos que levou ela a fazer isso, né? Talvez por ela ser tão nova, já ter 3 filhos, talvez ela já separada, podia ter se relacionado com uma pessoa que ela não soubesse quem é um pai, talvez não tivesse o apoio da família, né? Estaria levando isso só trabalho, talvez quando a criança nascesse, ela não teria como tomar conta das outras crianças. Então, eu acho que eu iria ver também esse ponto, né, da situação dela e tentar entender, né, assim, o que levou realmente a ela ter que fazer isso. Linha 2, né? Linha 2. Isso. Alguém tem mais alguma outra visão para a gente tentar correr aqui na 3 por causa da hora? Graziela, acertei com você, né? Acertei na cara do advogado e na voz também. Obrigada. Valeu. Alguém mais inscrito? Eu não consigo ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Nicolas ainda vai falar alguma coisa? Está levantado? Professor, era só uma... Professor, o senhor me escuta? Sim, estou ouvindo. Sim. É só um esclarecimento que eu acho que o senhor pode dar muito bem. Tipo assim, porque quem compõe o júri é um número de pessoas específico, escolhido previamente, né? E, assim, essas pessoas têm que ter ligação direta com a pessoa que está sendo julgada ou não? Não, é uma questão técnica essa, né, Nicolas? Assim, o júri ele tem que ser imparcial, né? Então, você tem que declarar, quando vai ao júri, que você não tem nenhum envolvimento pessoal com o caso, senão você está comprometido na parcialidade, né? Mas é uma questão técnica que foge aqui à nossa discussão, né? Sim, perfeito. Tá bom, professor. Obrigado. Olha, faltou só falar de um terceiro posicionamento. Eu vou adiantar aqui qual seria o terceiro posicionamento em razão da hora, tá? Você poderia pensar, além do fato de aplicar a lei, porque está correto, porque existe uma lei que tem que ser cumprida, que se ela cometeu um aborto, fato, norma, análise, fato, a norma, e ocorreu o fato, subjuga o fato à norma e está cometido o crime. Numa segunda perspectiva, a condenação não é correta, você tem que analisar a perspectiva da pessoa, a justificativa para a prática do ato. Existe uma série de situações, uma contextualização moral a respeito da coisa, que seria a linha 2. A 3, você poderia pensar também da seguinte forma. Olha aqui, pessoal, presta atenção agora. Você poderia pensar, a condenação foi injusta. Mas foi injusta, sabe por quê? Atenção, pessoal. Porque a lei sobre o aborto quase nunca é aplicada.
há várias clínicas clandestinas, ou argumentação, praticando aborto diariamente. E ninguém é condenado. Ok? Veja que eu vou fazer na linha 3 aqui, uma visão mais sociológica da coisa. Eu estou analisando a coisa mais sobre o fato, do que sobre o valor, que é o 2, e do que sobre a norma, que é 1. Fato, valor e norma. Norma é a 1, valor é a 2, fato é a 3. Eu estou analisando a norma em primeiro lugar, ou o fato em primeiro lugar, ou o valor em primeiro lugar. Perfeito? Fechou? Todo mundo pegou? Vitória, minha delegada, e aí? Tem cara de delegada? É a cara assim, que ela tá na foto, né? Assim, uma cara de... Eu já identifico como uma advogada na área de brigar pelos direitos, né, do cliente. Alguém que briga, posicionamento pessoal ali com o cliente. Achei um filme bom ontem na Netflix. Daqui a pouco eu digo o nome. É muito bom, sobre curatela nos Estados Unidos. Depois eu digo o nome do filme. Vamos continuando, porque eu estou com metade da hora, eu tenho que encerrar aqui às 11, então eu vou adiantar aqui o ponto 2 no material, depois eu vou ceder esse material a vocês, vou passar uma atividade, então fiquem aqui até o final, tá certo? Vamos aqui falar sobre... Peraí que eu perdi o compartilhamento da tela. Tá aqui, pronto. Segundo ponto, tá aparecendo para vocês aí a tela do Word? Está aparecendo na tela, por favor, alguém para responder, para eu continuar. Vamos o nosso segundo ponto aqui, definições do direito. É aquilo que a gente começou a fazer, já começou a falar um pouco aqui. Na palavra direito, né? O que é que está por trás quando eu uso a palavra direito? Lembra daquela frase que a gente falou lá? Todo cidadão direito deveria ter o direito de fazer direito. Olha, direito em uma perspectiva... Eita, bichinho, peraí, deixa eu ajeitar. Numa perspectiva de um ideal de justiça. Ideal de justiça. Que é justo, é direito. A palavra direito confundida com direito no ideia do que é aquilo que é justo. Segunda perspectiva, uma perspectiva das ciências jurídicas, né? Direito. Guilherme, professor de direito, da ciência do direito, né? A visão do direito enquanto ciência, né? O direito subjetivo. Quando eu falo em direito subjetivo, eu estou falando o seguinte, da faculdade. Quando eu falo em faculdade, é a facultas, você poder fazer uma coisa ou não. Uma opção que ela é facultada, né? No sentido de faculdade, ou seja, eu posso fazer isso ou não. Eu posso exercer tal direito ou não. Eu tenho direito a me casar? Tenho, mas eu me caso se eu quiser. Eu tenho direito de liberdade de expressão? Está lá, ele existe, mas eu exercito se eu quiser. Então é um direito que me é garantido, mas eu tenho a faculdade de exercê-lo ou não na perspectiva de direito subjetivo. Numa perspectiva do direito objetivo, se você definir o direito mais no sentido de direito objetivo, você vai entender o direito como conjunto de normas. Conjunto de normas. Direito, um conjunto de normas, está na perspectiva do direito objetivo. E ainda você pode analisar o direito como um fato social, né? Analisando a realidade. Que é aquilo que a gente fez aí na linha 3, tá certo? O direito como um fenômeno, como
um controle social, um meio de controle social. Direito é um fato social, um meio de controle social. Continua na próxima aula. Eu vou passar uma tarefa para casa, tá certo? Já são 11 horas. A nossa aula aqui vai até 11, eu não quero extrapolar. Eu vou salvar o material aqui e encaminhar para vocês em PDF aí, já no Teams, tá? Ok? Eu me importo, isso mesmo, assistir texto, entre outras coisas, fala muito sobre determinação. Iago fala mais coisas. A gente pode debater sobre o filme. Eu vou fazer um trabalho aqui sobre filmes, hein? Quem gosta de filme, fiz na minha turma passada, foi um sucesso. A gente vai falar mais no próximo encontro. Direito natural, vou falar sobre direito natural ainda mais para frente também, Ricardo. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. É uma norma jurídica, né? Professor, indica um livro que seja bom para se introduzir nesse nova área. Vamos lá, pessoal, vamos devagar aqui com calma. Olha, o material de hoje, dos temas que vocês gostaram da discussão hoje, vai ser assim os nossos encontros, participem, eu queria contar com todos vocês aqui, é importante para a gente ir crescendo. Olha só, o nosso primeiro tema, está aí o nosso primeiro material, anotação de aula que eu fiz aqui, está nesse arquivo aí, tá certo? Para o nosso próximo encontro, eu vou passar uma atividade. Esta atividade será em dupla. Atenção. Atividade em dupla. Atenção a todos. Para a próxima aula, atividade em dupla. O que é atividade? Vamos ver agora. Eu vou mandar para vocês este arquivo. Esse arquivo. Com a seguinte atividade. Atividade em grupo, os diversos significados da palavra direito. Vamos ler essa frase aqui, essa oração, esse trecho. O direito, a vida e a saúde é tutelado no direito, 2, brasileiro, e cabe ao Estado cuidar da saúde e da assistência pública. Com base nestes argumentos, José teve reconhecido o direito, 3, a receber medicamentos do Estado para o tratamento de uma doença que contraíra. Realmente não parece direito, 4, deixar um cidadão direito, 5, desassistido. Mas nem sempre foi assim, apenas com o passar do tempo, o estudo do direito, 6, reconheceu esses direitos, 7, sociais, transformando-os em direito. Tem 8 aplicações da palavra direito aí no texto, e eu queria que vocês respondessem as seguintes perguntas. Identifique as diversas acepções da palavra direito no texto acima, estabelecendo correspondência. Qual está no sentido de direito subjetivo? Qual está no sentido de direito objetivo? Qual está no direito positivo? Tal está no direito com a ideia de justo, de correto e de ciências jurídicas. Diferencie direito positivo de direito objetivo. Quando nos referimos ao direito de uma pessoa ou de muitas, estamos nos referindo a que tipo de direito constitui esse direito e qual a distinção entre direito e justiça. Vou enviar este material aqui para vocês, para que vocês façam isso na próxima aula, atividade para a próxima aula. Em duplas. Alguma pergunta? Professor, é para entregar a próxima aula? Não quero entregar escrito, não quero nada disso. Eu quero que vocês formem duplas para a gente debater sobre este tema no nosso próximo encontro. Combinado? Em duplas. Sim. Porque em duplas, conheça alguém da sua turma aí, converse e faça uma troca de informações sobre a atividade proposta. E aí, no nosso próximo encontro, vocês apresentam quem são, vocês falam quem são as duplas, e aí eu vou regulando aqui a atividade. Combinado? Sim ou não? Professor? Oi, pois não? As duplas poderiam ser aleatórias? Desculpa? A escolha da dupla poderia ser aleatória, já que praticamente a gente não conhece pessoalmente cada um, né? A escolha da dupla é aleatória, você escolhe aí qualquer pessoa aí. Quem não tiver dupla,
usa o chat aí, e perguntou sem dupla, vai formando aí, vamos ser mais livres em relação a isso aí. Eu sei que ninguém conhece ninguém, aproveita e conheça alguém, aproveita a sua oportunidade e conheça alguém aí do grupo, tá certo? Vamos formar vínculos aí, conheçam as pessoas com muita calma, estabeleçam as relações aí, é importante para o curso. Vocês vão conviver aí durante 5 anos, vamos quebrando esse clima, esse gelo. Façam uma reunião, né? Vamos fazer uma reunião aí. Usem aí o chat para se conhecerem melhor aí. Tanta gente legal, só vive gente legal hoje aqui. Todo mundo com boas vibes. Então, combinem duplas, tá certo, Luciano? Se você também não conseguir formar uma dupla, não tem problema. Mas o ideal é que seja feito em dupla. Ó, Iago está sem dupla, pode ser dupla com o Luciano. Pronto. Vocês querem que eu defina? Tá aí, Luciano está com o Iago, é a dupla. Maria Emília, Aniel e Maria Emília. Pronto, vão formando aí. Sem escolha, assim. Sem procurar. Não vai casar, não. É só para fazer o trabalho da semana que vem. Tá certo? Combinado? Eu vou passar os textos também, alguns textos para leitura de vocês. Vai casar não, Daniel? Pode ser que case, mas não vai não, por enquanto não. Tá só se conhecendo, só para fazer o trabalho. Sim, pessoal. Alguém sugeriu o texto. Eu vou passar alguns textos para vocês para leitura, mas eu recomendo que leiam tudo a respeito da introdução ao estudo de direito. Olha, tem um livro do Miguel Reale, sempre me perguntam, o livro do Miguel Reale é muito bom, chama Lições Preliminares de Direito. Vocês encontram ele aí nas livrarias, tá certo? Beleza? Eu vou passar alguns textos também para que vocês leiam, mas façam pesquisa a respeito dos temas que eu coloquei hoje no Google, nos livros, onde você achar importante. Direito objetivo, direito subjetivo. Vá olhando esses conceitos aí, vá trabalhando isso aí na sua formação. A gente discute na próxima aula. Ricardo, se casar e for descasar, se eu já tiver uma disposição. Muito boa, Ricardo. Beleza. Tranquilo? Alguma pergunta mais, pessoal? Alguma coisa? Gostaram? Deem um feedback aqui. Por hoje é essa a nossa discussão. Deem os feedbacks para mim, para que eu saiba onde é que se eu estou no caminho certo, se vocês estão curtindo a perspectiva. Professor. Ótima aula aí hoje. Parabéns Obrigado pela aula. Adorei. Valeu. A gente continua na próxima sexta-feira. Eu espero todos vocês aqui para mais uma manhã de debates e de participação, como foi hoje. Legal? Forte abraço. Forte abraço, então, a todos. Um bom final de semana. Comportem-se, não aglomerem. Utilizem as medidas de segurança para o bem de todos. Um forte abraço aí. Tchau, tchau.